Bom dia, meninos! Hoje, nessa aula, nós vamos finalizar com uma outra propriedade dos logaritmos, tá certo? Que é a mudança de base. Essa mudança de base vai servir para quê? Vai servir para que, em algumas situações em que você não vai conseguir utilizar as propriedades, e você vai ter que usar esse artifício de mudar a base para poder utilizar as propriedades, tá certo? Então, antes de eu iniciar, propriamente dito, falando para vocês o que é a mudança de base, nós vamos relembrar até agora as três primeiras propriedades que nós já vimos, tá certo? Então, só para lembrar, a primeira propriedade que nós vimos foi a propriedade 1, que é a propriedade do produto. Ela diz o quê? Que o logaritmo de dois produtos em uma base é igual à soma dos logaritmos. Então, aqui você tem log de A vezes B na base C. Então, vai ficar log de A na base C mais o log de B na base C, tá bom? A segunda propriedade é a propriedade do quociente. Ela diz o quê? Quando você tem, você tem log de A dividido para B na base C. Então, você vai transformar esse quociente em uma subtração. Então, fica log de A na base C menos o log de B também na base C. E a propriedade 3, ela é a propriedade da potência. Então, quando você tem aqui o seu logaritmando elevado a um expoente, esse expoente, ele cai para cá, multiplicando o logaritmo. Então, vai ficar n vezes log de A na base B. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a propriedade 4, que é justamente a propriedade do logaritmo da mudança de base. Deixa eu explicar para você. Aqui, o que vai acontecer? Você vai estar na base B, você tem um logaritmo na base B e você quer colocar ele em uma base C, ou seja, você está numa base e quer colocar em outra base. Então, você vai ter a seguinte situação. Você tem o logaritmo de A na base B. E você quer tirar dessa base B e colocar na base C. Então, ela vai ficar igual isso aqui, ó. Vai ficar igual ao logaritmo de A na base C, que é a base que você quer transformar o seu logaritmo, dividido pelo logaritmo de B também na base C. Pegaram? Você está numa base B e quer ir para outra base. Então, vai ficar logaritmo de A na base C, logaritmo de B na base C, tá bom? Uma consequência dessa definição é que você também pode escrever assim: log de A na base B pode ser igual a 1 sobre o log do inverso. O que seria o inverso? O log de B na base A. Aí vai depender da situação que a questão lhe apresentar, tá certo? Então, nós já tínhamos visto a propriedade 1, 2 e 3, e hoje nós vamos trabalhar com essa propriedade aqui, que é a propriedade da mudança de base. Vamos ver agora, vocês já notaram, né? Vou apagar. Vamos ver agora um exemplo de como se usaria essa mudança de base. Primeiro vamos colocar um exemplo mais simples. Por exemplo, eu quero que você escreva na base 5 o seguinte logaritmo. Bora lá. Log de 6 na base 2, log de 5 na base 3, tá bom? Então, aqui nós não vamos encontrar exatamente o valor do logaritmo, tá certo? Nós só vamos escrever como é que fica esses logaritmos na base 5. Observe que a base desse é 2
e a base desse é 3. Então, vamos transformar para a base 5. Então, esse aqui primeiro, pela definição, ficaria o quê? Log de 6 na base 5, dividido pelo log de 2 também na base 5. Observe que esse logaritmo aqui, a gente não consegue encontrar um valor exato para ele, né? Porque você teria que usar a calculadora, porque eu não consigo escrever o 6 na base 5 e nem o 2 na base 5. Então, a gente deixa desse jeito aqui, tá bom? Agora vamos para esse. Aqui vai ficar log de 5. A base que eu quero é 5. E aqui o log de 3 na base 5, tá certo? Esse aqui, esse logaritmo, tem como a gente simplificar, porque a gente vai utilizar a definição. Tem uma definição que diz o seguinte: quando o logaritmando é igual à base, esse logaritmo aqui é igual a 1. Então, aqui, na verdade, logaritmo de 5 na base 5 é 1. Aqui eu não consigo encontrar um valor exato, a gente pode deixar desse jeitinho, tá bom? Então, aqui a gente fez um exemplo só de como a gente consegue escrever um logaritmo que está em uma base, a gente colocou em outra base, tá certo? Copiaram? Vou apagar. Agora, vou colocar um exemplo um pouquinho mais, como é que eu posso falar? Não é difícil, mas vai dar certo. Ele diz o seguinte: calcule o logaritmo de 2 na base 10, sabendo que o logaritmo de 2 na base 20 é igual a A e o logaritmo de 5 na base 20, aliás, na base 20 não, gente, na base 30, a base 30 é igual a B. Pegaram aí? Ó, vamos ver o que a questão quer. Calcule o logaritmo de 2 na base 10, ele quer esse resultado aqui. Sabendo que log de 2 na base 30 é A e log de 5 na base 30 é B. Aí vocês me perguntam, professor, o que tem a ver? Porque aqui é base 10, aqui é base 30. Então, a gente vai fazer o quê? Mudança de base. Então, vamos logo escrever isso aqui. Você tem log de 2 na base 10. Vamos escrever esse logaritmo aqui na base 30. Porque o dado que a questão tem está na base 30. Então, isso aqui vai ficar o quê? Log de 2 na base 30 dividido pelo log de 10 na base 30. Então, ó, esse valor aqui eu já tenho. Log de 2 na base 30 é A. Mas eu não tenho o valor do log de 10, mas eu tenho o valor do log de 5. Então, vamos tentar escrever o 2, aliás, o 10, como combinação desses dois logaritmos. É possível. Então, aqui vai ficar, ó, log de 2 na base 30. Aqui, vamos transformar esse 10 numa multiplicação. Log, o 10 eu posso escrever como 2 vezes o 5 na base 30. Pegaram? Pela propriedade, a primeira propriedade do produto, eu posso transformar esse produto em uma soma. Então, vai ficar log de 2 na base 30. Aqui embaixo vai ficar o quê? O log de 2 na base 30 mais o log de 5 na base 30. Vejam como a matemática é perfeita, ó. Eu tenho o valor de log de 2 na base 30 e eu tenho também o valor de 5 na base 30. Então, agora, eu vou copiar aqui, tá bom? Porque acho que não vai dar pra ver aí. Isso aqui tudo eu posso escrever como é que vai ser minha resposta final?
vamos só fazer a substituição. Log de 2 na base 30 é quanto? É A. Log de 2 na base 30 é A, mais log de 5 na base 30 é B. Então, essa aqui é a nossa resposta, tá bom? Professora, eu não entendi esse A e esse B. Porque nessa questão, esse A e esse B poderia ser um valor numérico, mas nesse caso é em função de A e B, tá bom? Então, o valor de log de 2 na base A, utilizando esse parâmetro, é A mais A dividido por A mais B. Bom? Notaram aí? Vamos agora para mais um exemplo. Para a gente finalizar essa parte de mudança de base. Ele diz o seguinte: se o log de 2 na base 20 é igual a A e o log de 3 na base 20 é igual a B, calcule o log de 5 na base 6. Legal? Então, é o seguinte, ó. Vamos partir daqui. Observe que as bases é 20, aqui é 6. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar esse logaritmo aqui na base 20. Então, vai ficar o seguinte: log de 5 na base 6 vai ficar log de 5 na base 20 dividido pelo log de 6 na base 20. Pronto. Então, aqui eu já mudei a base. A base aqui era 6, agora é 20. Mas observe o seguinte: aqui é log de 5 na base 20, eu não tenho esse dado. Log de 6 na base 20, eu não tenho esse dado. De cara, o que é que eu consigo perceber? Eu consigo perceber que o 6 eu consigo escrever como multiplicação de 2 e de 3. Tá? Beleza. O 5, aí você me pergunta, professora, o 5 pode ser 2 mais 3, mas não existe uma propriedade da soma de logaritmo. Existe a propriedade da multiplicação e da divisão de logaritmo. Então, eu não posso mexer nisso aqui agora, não. Então, vamos mexer aqui embaixo, ó. Log de 5 na base 20, vamos deixar. Agora, esse aqui nós vamos transformar na multiplicação. O 6, eu posso escrever o 6 como 2 vezes 3 na base 20, tá bom? Mas o seguinte, vamos tentar fazer uma estratégia para poder resolver isso daqui, porque de algum jeito ele tem que ser resolvido. Então, vamos fazer o seguinte: a tua base é 20. Tem como eu transformar esse 5 numa... Qual é uma divisão que dá 5? Eu posso escrever como log de 20. 20 dividido por quanto que dá 5? 4. Na base 20. Lembrando o quê? Por que eu coloquei 20 aqui? Porque a base é 20. Digamos que aqui a base fosse 10, então eu colocaria 10 dividido para 2. Então é mais ou menos isso. Tem que ser, esse numerador tem que ser o mesmo aqui da base. E aqui, vamos espalhar isso aqui. Eu posso escrever como log de 2 na base 20 mais log de 3 na base 20. Aqui eu apliquei a propriedade. Aqui também em cima eu vou aplicar a propriedade do quociente. Então vai ficar o quê? Log de 20 na base 20 menos o log de 4 na base 20. E aqui, log de 2 na base 20 mais log de 3 na base 20. Pronto. Agora vamos fazer as substituições, tá certo? Primeiro, esse aqui. Log de 20 na base 20, como aqui são iguais, por definição vai ser igual a 1.
menos. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse 4 aqui, eu posso escrever ele como 2 elevado a 2. Por que que eu vou fazer isso? Ó, porque eu tenho log de 2, então vamos mexer. Então aqui vai ficar log de 2 elevado a 2 na base 20. Aqui, log de 2 na base 20 é o quê? É A. E o log de 3 na base 20 é B. Tá quase terminando. Tá faltando agora só resolver esse pedacinho bem aqui. Então vai ficar o seguinte. Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou apagar aqui, tá bom? E puxar esse final aqui pra cima, pra vocês entenderem. Tem que assistir o vídeo todinho, senão não vai entender o que eu fiz aqui, né? Então vamos seguinte, ó. 1 menos. Aqui, gente, eu vou aplicar a propriedade da potência, que esse expoente aqui, ele vai cair pra cá. Então vai ficar 2 vezes o log de 2 na base 20, dividido por A mais B. Porque, ó, eu tenho o valor de log de 2 na base 20. Eu apaguei, né? Mas era A. Então, aqui vai ficar 1 menos 2 vezes. Esse resultado aqui é A dividido por A mais B. Essa é a nossa resposta do logaritmo que ele pediu em função de A e B. E aí, achou fácil? Difícil? Mas é isso aí, gente. A gente vai tentando, vai treinando, até ficar um pouquinho mais hábil, né, na hora de fazer as questões. Então, assim, nós finalizamos com esse assunto, a parte das propriedades dos logaritmos, tá bom? E essa é a nossa última aula gravada antes das férias. Então, eu queria desejar para vocês um bom descanso. Serão poucos dias, mas eu acredito que vão ser proveitosos, né? Vamos descansar um pouquinho para quando a gente voltar com todo o gás e continuar nossos estudos, tá certo? Então, um abraço para vocês e nos vemos agora quando voltarmos das férias em agosto, tá bom?